Sabe aquela ideia genial que todo mundo tem, mas que nunca sai da cabeça? Pois é, no mundo dos negócios existe uma conta que não fecha, uma equação que é brutalmente honesta. Intenção menos ação é igual a nada. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como sair da inércia e transformar o que está no papel em lucro de verdade. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase do professor doutor Ricardo Fernandes, que é simplesmente o presidente da Associação Brasileira de Pricing, um cara com autoridade no mercado desde 1987. Isso aqui não é só uma frase de efeito, não. É o diagnóstico de uma doença crônica nas empresas, a paralisia. Aquele ciclo sem fim de planejar, planejar e nunca de fato fazer acontecer. Agora, um momento para a gente pensar. Quantas metas foram traçadas no início do ano? Quantas estratégias foram desenhadas em reuniões, mas que continuam lá, na gaveta? Essa distância entre o querer e o fazer, meu amigo, é a receita certinha para a estagnação. A diferença entre quem cresce e quem some do mapa está exatamente aí. Mas qual é o custo real de não agir? Porque vamos combinar, no cenário de hoje, ficar parado tem um preço. E olha, ele é altíssimo. Vai muito além daquela oportunidade que a gente deixa passar. E aqui a gente chega num ponto que é crucial, a grande ilusão da inteligência artificial. Tem muita gente caindo na armadilha de achar que a IA resolve tudo, que não precisa mais de qualificação, de pensamento estratégico. Que erro grave. As IAs são ferramentas espetaculares, são como copilotos, mas elas não substituem o piloto, que é a mente humana, com conhecimento profundo para decidir e agir. A divisão aqui é bem clara. De um lado está o profissional que só acumula boas intenções, que terceiriza a ação para a tecnologia e com isso vai perdendo a visão do todo. Do outro lado está o profissional preparado para o que vier, que executa com consistência e que usa a IA como uma alavanca para sua própria estratégia, e não como uma muleta. A diferença toda está na ação qualificada. E o recado é direto, sem rodeios. O mercado de trabalho não vai mais ter espaço para quem só pretende fazer as coisas. A capacidade de transformar uma intenção num resultado que a gente pode ver e medir vai deixar de ser um diferencial para virar um requisito básico de sobrevivência. Simples assim. Ok, o diagnóstico está claro. Ficar parado é fatal. Mas como a gente sai disso? Vamos mergulhar agora na filosofia que realmente transforma potencial em lucro, em crescimento, e isso vale para todo mundo, viu? Seja um profissional liberal, um MEI ou até uma gigante multinacional. E aqui está a segunda grande lição do professor Ricardo Fernandes, que define o que é ação estratégica de verdade. O valor não está só no produto, ele está em todo o processo, na forma como se posiciona, como se precifica, como se relaciona e principalmente em como se entrega. É essa execução que cria lucro de verdade e clientes que voltam sempre. E para colocar isso em prática, a primeira disciplina que a gente precisa entender é o RGM, ou Gestão de Crescimento de Receita. Pensa nisso como se fosse o cérebro da operação. O RGM não quer só vender mais, ele quer vender melhor. Ele conecta todas as pontas, analisa um mix de produtos, a precificação, os canais de venda, as promoções, tudo para garantir a máxima rentabilidade. É a ciência por trás de vender de forma inteligente. Outro pilar essencial é o endopricing. Essa é uma estratégia poderosa que a AB Pricing já usa há mais de 10 anos. A ideia é genial: gerar valor de dentro para fora. É cultivar em cada pessoa da equipe uma mentalidade de dono, onde todo mundo entende como suas ações impactam o resultado final. As empresas que ainda não aplicam o endopricing estão, literalmente, deixando muito dinheiro em cima da mesa. E o pulo do gato é este: o lucro de verdade, aquele exponencial, não vem de uma área só trabalhando isolada. Ele nasce do alinhamento absoluto entre todas essas engrenagens. Pricing estratégico, RGM, CRM focado em lealdade, inteligência comercial e endopricing. É essa integração que gera o poder, não importa o tamanho do negócio. Tudo bem, a estratégia é fantástica, mas como é que a gente faz todas essas engrenagens girarem juntas de forma afinada? Qual é a ferramenta que transforma essa teoria toda em ação concreta, em resultado que a gente vê no fim do mês? É exatamente aqui que entra a certificação Pricing Business Administration. Ela foi desenhada para ser essa ferramenta. É, sem dúvida, uma das formações mais completas do mundo, justamente por ser a única que ensina a integrar de verdade todas essas disciplinas em um método que funciona. E olha, os números não mentem.
Com mais de 3.000 profissionais já formados, a taxa de satisfação é de 99,5% de avaliações como ótima ou excelente. Isso é a prova de que o impacto da formação é real e imediato. O impacto é tão forte que profissionais, como o Átila, dizem que aprenderam mais sobre direção estratégica de preços em 2 dias do que na faculdade e na especialização inteira. Pensa só, é uma imersão que condensa anos de conhecimento em uma experiência que transforma a carreira. O Adriano Cabral reforça essa ideia, dizendo que o curso foi um divisor de águas, porque não se trata só de aprender a calcular preço, mas sim de pensar estrategicamente, de entender o comportamento do cliente e de enxergar o negócio de uma forma completamente nova, muito mais lucrativa. E toda essa credibilidade vem da vasta experiência do professor Ricardo Fernandes, da profundidade do livro dele, o Pressologia, e dos resultados que a consultoria da AB Pricing entrega, que sempre superam as expectativas. Então, a gente chega agora no ponto da decisão, o momento de sair do campo da intenção e dar o próximo passo, o passo em direção à execução e ao resultado de verdade. E o caminho para começar é bem simples. O primeiro passo, que é o mais importante, é a decisão de agir. Depois, é só acessar o site apressing.com.br ou chamar no WhatsApp para garantir uma vaga no curso Pricing Business Administration. E o valor que se leva vai muito além do curso. Os alunos recebem assessoria vitalícia para ajudar a implementar tudo o que aprenderam. Tem acesso a um grupo de networking com os melhores profissionais de pricing do mundo. E ainda tem a opção de levar essa formação para dentro da empresa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E com isso, a gente chega na pergunta final. O conhecimento está aqui, o caminho está mostrado. A decisão de transformar a intenção em ação está nas mãos de quem realmente busca resultados. E aí, o que vai ser feito a respeito agora? Se essa nossa conversa ajudou a transformar uma intenção em um plano de verdade, então curta este material e se inscreva para mais análises como esta. E claro, compartilhe com aquela pessoa que tem ideias incríveis e só precisa do empurrão certo para a ação. Deixe um comentário contando qual vai ser o seu próximo passo. A gente se vê na próxima!